Bora fazer acontecer? Me diz uma coisa, todo o conhecimento, toda a sabedoria em torno de curso, ideias, projetos que eu e você aprendemos, ele só vai ser útil para mim e para você se nós colocarmos em prática. Então bora fazer acontecer? Então vamos estar aprendendo juntos com duas personagens bíblicas. E essas duas personagens são Tiago e Neemias, aonde nós vamos aprender um pouco sobre fazer acontecer. Eu sei que vivemos em um mundo e vivemos em um tempo onde muitos líderes, muitas pessoas, homens e mulheres, têm um conhecimento de cursos, ideias, projetos, mas só vai ser útil se colocarmos em prática. Então, o tema de hoje é bora fazer acontecer e tirar algumas dúvidas, algumas reflexões referente a este saber, a este conhecimento. Tiago, se tu pegar a tua Bíblia e abrir ela comigo, vai dizer assim, Tiago capítulo de número 1, versículo de número 22, ele fala assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Tiago, ele está sendo tão categórico, ele está sendo tão claro, e ele está sendo tão posicionado em falar para mim e para você, primeiramente líderes, homens e mulheres de Deus, que se nós não formos praticantes da palavra de Deus, para nós não vai ser útil aprender todo este conhecimento das Sagradas Escrituras. Se nós não formos praticantes da sabedoria da salvação, da sabedoria da renúncia, da sabedoria da vida conjugal, financeira, familiar, se nós estivermos só aprendendo e não praticando, não vai ser útil para mim e para você. Então o Tiago ele está sendo tão categórico em falar assim: se eu e você, líder, homem e mulher de Deus, formos à igreja ouvir bastante sermões e não colocar em prática, não serve para nada. Infelizmente é isto. Ele fala assim: o que adianta eu e você, líder, estar ouvindo sermões, ouvindo palavra de Deus, mensagens, terças-feiras, domingo, de segunda a sexta, se nós não formos praticantes? Isso não vai adiantar de nada. Tiago ele está sendo tão categórico em falar que nós temos muito conhecimento e este conhecimento é grande, nós temos vários conhecimentos em várias áreas, mas nada é útil se não for praticado. Então aqui nós vivemos num mundo onde líderes, homens e mulheres têm um conhecimento tremendo, sabem muito, mas infelizmente fazem pouco. Aqui vivemos em um mundo onde muitos têm cursos, ideias, mas infelizmente muita pouca prática. Então, a diferença entre se emocionar e em praticar ou se posicionar é grande. Não adianta eu me emocionar com louvores, não adianta eu me emocionar com a palavra que está sendo transmitida e edificada a mim para o meu conhecimento se eu não praticá-la, se eu não tomar um posicionamento, se eu não fizer acontecer. Então aqui, hoje, Deus ele está chamando a atenção através da sua palavra para homens e mulheres, líderes, aonde tem um conhecimento tremendo. Ele está falando, todo este conhecimento que eu e você temos, nós temos que botar em prática, nós temos que fazer acontecer. Amém? Então, Tiago, ele vai nos ensinar, vai nos orientar, vai trazer ao nosso intelecto, ao nosso coração, algumas reflexões. A primeira dela é
ouvir não é suficiente. Sim, ouvir muitos sermões não é suficiente. O suficiente é nós praticar tudo o que aprendemos. Então, nós líderes chegamos a uma situação, nós estamos muito presos num conhecimento tremendo, mas em pouca prática. Então, a partir de hoje, bora fazer acontecer, bora praticar tudo que estamos aprendendo, tudo que estamos ouvindo. Vamos seguir esta orientação de Tiago, onde ele fala, sede cumpridores da palavra de Deus. Isso é para, até então, chega um confronto para mim e para você, onde Tiago está falando, vocês têm que ser cumpridores da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, não só ouvintes, enganando vocês mesmos. Então, a primeira reflexão é, ouvir não é suficiente. O que é útil, o que é agradável a Deus é nós praticar as Sagradas Escrituras. Tudo o que é conhecimento, ou todo conhecimento, ele só é útil quando a gente pratica ele. Em qualquer área da sua vida, sentimental, financeira, familiar, conjugal e secular, se você tem um conhecimento, ele só vai ser útil se você praticar ele. Beleza? Então vamos lá. A palavra de Deus, ela só vai gerar mudança em nós se nós começar a ouvir e praticar ela. Então, aqui entra a personagem de Neemias, aonde ele ouviu sobre os muros de Jerusalém. Olha o conhecimento que ele teve. Ele teve conhecimento que os muros de Jerusalém estavam destruídos e até então, daquele momento, ele teve este conhecimento que os muros estavam destruídos. Mas nós vemos aqui que Neemias, ele teve este conhecimento e este conhecimento só foi útil para ele quando ele orou a Deus e foi praticar este conhecimento. Ele teve conhecimento que os muros estavam destruídos e foi útil para ele este conhecimento quando ele orou a Deus e colocou em prática. Ele se posicionou e foi reconstruir os muros de Jerusalém. Olha o que acontece aqui. Tiago nos orienta que nós temos que ser cumpridores da palavra de Deus, não somente ouvintes, porque senão nós vamos estar nos enganando a nós mesmos. Neemias teve conhecimento que os muros de Jerusalém estavam destruídos e este conhecimento para ele foi útil quando ele colocou em prática, quando ele se posicionou, aonde ele foi reconstruir os muros em base de oração. Orou e depois se posicionou. Oração é orar e ação. Amém? Então aqui nós vemos Neemias. A primeira lição, o conhecimento gera posicionamento, o conhecimento gera o acontecimento, gera a ação. Então bora fazer acontecer. Neemias, ele nos ensina que conhecimento sem prática não gera mudança. Se Neemias tivesse ouvido este conhecimento que os muros de Jerusalém estavam destruídos e não fosse lá se posicionar, orar e fazer acontecer, não seria útil para ele ouvir que os muros estavam destruídos. Então aqui nós vamos ter mais um pouco dessa reflexão em cima deste personagem, Neemias. Então aqui nós vemos que Neemias teve o conhecimento sobre a situação dos muros. Mas não ficou só no conhecimento. Ele foi, ouviu a notícia, ele orou a Deus e se posicionou e foi agir. Agora, a segunda reflexão. Quem quer fazer acontecer precisa vencer a inércia. Aqui, Neemias, capítulo de número 2, versículo 18, nós vamos estar aprendendo sobre a inércia. Diz assim Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável,
como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Levantemos e edifiquemos. Glória a Deus. E esforçaram as suas mãos para o bem. Então aqui nós vamos ver que o maior inimigo de todo líder ou de todo homem e mulher que tem um conhecimento é a inércia, é o comodismo. Que vale todo um conhecimento sem a ação? Que vale todo um conhecimento sem a prática? Então aqui nós vemos que o maior inimigo nosso, meu e de você, líder, é sim o diabo, é Satanás, colocando o comodismo, colocando a inércia. É a procrastinação e também é a acomodação. Então todo conhecimento que eu e você temos, se nós não praticar, não é útil para mim e para você. Ele só vai ser útil quando a gente praticar. Então aqui nós vemos que Neemias entende e ele começa a agir. Deus capacita Neemias no seu caminho. E aqui Neemias, ele se posiciona e vai fazer acontecer. Neemias, pelo conhecimento de saber que os muros estavam destruídos, e esse conhecimento gerou nele um posicionamento, uma ação. Ele orou, Deus foi abençoando, Deus foi providenciando muitos recursos e ali ele foi fazer acontecer. Então, a lição que nós entendemos aqui de Neemias capítulo 2, versículo 18 é: Deus não unge intenção, Deus ele unge atitude. Então Deus, com a tua sabedoria, com o teu conhecimento, ele vai estar te abençoando para este conhecimento ser útil se você praticar. Não adianta eu estar dentro do meu quarto orando, com todo um conhecimento, vários cursos, várias graduações, se eu não praticar, se eu não gerar este conhecimento em ação. Deus ele vai estar ali, preparado, posicionado para me abençoar através do conhecimento e da ação que eu gerar através disso. Então, Deus ele não unge, que top, Deus ele não unge intenção, ele unge atitude. Caraca, excelente. Neemias teve conhecimento, orou, botou em ação, se posicionou e Deus abençoou. Excelente. Então aqui, mais uma reflexão. Fazer acontecer exige foco e perseverança. Então, para fazer acontecer através do teu conhecimento, da tua sabedoria, do teu curso, da tua graduação, de tudo que você está aprendendo, é o foco e é a perseverança. Vamos estar vendo então Neemias, capítulo de número 4 e versículo de número 6. Neemias vai estar nos orientando e ele nos fala assim: porém edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias está se referindo que eles conseguiram concluir uma parte excelente daquele muro, porque o coração do povo se inclinou a trabalhar. Então, para nós concluirmos todos os nossos cursos, toda a nossa graduação ou todo o nosso conhecimento, nós temos que ter um coração inclinado num foco e na perseverança. E isso vai acontecer. Todo conhecimento que a mim é adquirido, ele só é útil se eu foco e se eu persevero e se eu trago ele para a ação. Então aqui nós vemos que Neemias colocou o coração, o foco e a perseverança
no conhecimento que ele teve dos muros destruídos e foi agir, se posicionou. Ele foi fazer acontecer. Então, olha que a gente aprende. Quando você decide agir, acontece a oposição vai acontecer, vai vir. Muitas situações, quando você pega este conhecimento e bota em prática, vai se levantar pessoas a estar contra você, a estar sim trazendo muitas vezes contradições referente ao teu conhecimento, referente à tua ação. Isso vai aparecer, tenha certeza. Neemias enfrentou críticas, Neemias enfrentou ameaças e distrações. Então, perca este espírito de covardia e use o Espírito Santo, que é um espírito de sabedoria, é um espírito glorioso, tremendo, para estar tendo, sim, um posicionamento perante os teus cursos, graduação, projetos e coloque em ação. Aqui nós vemos um líder que faz acontecer, não se distrai com críticas. Um líder que faz acontecer não se distrai com, ou um líder que faz acontecer, ele não se distrai com críticas, não abandona o propósito, não negocia o chamado. Então a lição que nós aprendemos é: quem começa tem que terminar. Quem começa precisa terminar. Todo conhecimento ele só é útil quando estamos colocando em prática e tendo perseverança para terminar. Então aqui a pergunta que eu venho estar concluindo é: até quando você vai adiar de estar colocando em prática todos estes teus cursos, toda essa tua graduação, todo este teu conhecimento e toda estes sermãos, esta palavra que você ouve na igreja? Bora praticar, bora fazer acontecer. Então, hoje é dia de decisão. Então, eu oriento você, não espere tudo estar perfeito, não espere aplausos, não espere confirmação de pessoas. Levanta, te posiciona e bora fazer acontecer. Porque quando você decide agir, quando você decide a se posicionar, quando você decide fazer acontecer, Deus ele entra com previsão, Deus ele entra com profissão, direção e milagre. Então, quem vive de desculpas nunca viverá estes conhecimento ou estes cursos, projetos. Quem vive de desculpas nunca viverá promessas. Então hoje, bora fazer acontecer. Deus os abençoe e a paz seja com todos.